o Léo, né, a família deles, eles principalmente, eles estavam com o coronavírus, mas tem estado bem, graças a Deus, né, está recuperando bem. Eu acredito que no próximo culto eles já vão poder estar conosco. Na sexta-feira que vem nós já vamos fazer a nossa escola de novo, começar a escola de crescimento novamente, reiniciar novamente, com certeza será uma bênção. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começarmos, está abençoando a igreja, abençoando o pessoal de casa que estão, né, assistindo esse culto ao vivo, né, pelo Facebook, e em seguida, logo depois que termina o Facebook, a gente coloca essa ministração no YouTube também, para aqueles que não puderam estar presentes, estar participando da unção do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero diante do Senhor abençoar a igreja, abençoar os meus irmãos que estão em casa, me assistindo aí, meu Deus, que vieram buscar uma intervenção do Senhor, vieram buscar uma bênção especial do Senhor, Pai. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar bênção, abundância de bênção na vida de cada pessoa que nos vê aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o título da nossa palavra de hoje é De Volta à Sala do Trono. Por que de volta à sala do trono? Porque nós fomos preparados, chamados e criados para ter uma intimidade especial com Deus. No começo de tudo, no começo de todas as coisas, quando Deus cria o céu e a terra, quando Deus cria todas as coisas, que cria os mares, os peixes, o céu, a terra, enfim, os animais, Ele prepara ali o jardim do Éden e cria o homem. E criando o homem, junto com o homem, Ele constrói então ali um relacionamento de intimidade com o ser humano, com o homem. Ele cria esse relacionamento. Deus é assim, Ele preza muito pelo relacionamento íntimo que nós temos com Ele. Aí então veio o pecado de Adão e Eva, que você sabe. E o pecado então acabou, exterminou essa intimidade que existia entre homem e Deus. E aí estabeleceu de uma vez por todas então a morte física e a morte espiritual entre o ser humano, entre a humanidade. A consequência do pecado então, ela é a morte. Por causa do pecado estabeleceu-se a morte física e a morte espiritual. Nós vamos falar hoje sobre a dimensão do amor de Deus e seu desejo de nos ter de volta na intimidade. O desejo que Ele tem de nos ter de volta na intimidade. Quando nós nos preparamos para vir para o culto, ou quando nós chegamos aqui, ou quando você liga a TV, ou quando você coloca aí na internet para assistir o culto, e você vê então o pastor preparando o culto, a palavra vai começar agora, muitos de nós ficamos assim, olha, o que será que Deus vai falar nesta noite? O que será que Deus vai fazer? Será que nessa noite Ele vai trazer uma resposta para minhas orações? Será que hoje Ele vai trazer uma palavra de bênção, de vitória para mim, uma palavra de conquista? E muitos de nós ficamos assim, será que Deus através do pastor vai trazer uma resposta para aquilo que eu estou buscando sempre? Uma resposta para aquilo que eu quero comprar, para aquilo que eu quero vender, para aquilo que eu quero fazer na minha vida profissional? E não está errado isso, não está errado você buscar de Deus uma resposta para as suas orações, uma resposta para aquilo que você busca na sua vida. Não está errado não. Só que eu vou dizer uma coisa para você, amado, muito melhor do que isso, é a permanência na presença, no amor e na intimidade com Deus. Muito melhor que todas essas coisas acontecendo na nossa vida, é o prazer da intimidade com o Pai. Tem um texto na Bíblia que diz que ainda que o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta nós ganharmos, conquistarmos riqueza, poder, vitória, bens e perder a nossa alma? Não há valor nisso. Não há valor nisso. Nós saímos atrás, correndo atrás das coisas do mundo, conquistando, querendo dinheiro, querendo poder, querendo fama.
mas se nós perdemos a nossa salvação? É o que eu disse, não é errado você querer coisas boas, não é errado você querer um trabalho bom, ganhar dinheiro, ter uma casa, um carro bom, isso não é errado. Mas o que eu disse é que vale muito mais a pena um tempo de intimidade na presença de Deus. É muito melhor, é isso que Deus busca novamente em nós. Nós refazermos aquela aliança que nós tínhamos com Ele lá no começo de todas as coisas. E ter um tempo de relacionamento de qualidade com Ele. É isso que o Senhor busca. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora no livro de João, capítulo 3. Aí você diz, João 3,16, exatamente. Mas nós vamos ler do 14 em diante. João capítulo 3. Nós vamos ler o 14 em diante para entendermos melhor o que nós vamos ler aqui. João 3,14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereças, mas que tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome unigênito do Filho de Deus. Esse é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Até aí. Amém? Então, Deus, Ele sentiu tanta saudade de nós nesse tempo, da intimidade que tínhamos com Ele, né, que antes do pecado, que Ele então prepara um plano de redenção, usando o seu único Filho Jesus Cristo, para nos levar de volta à sala do trono, para nos levar de volta a esse tempo de intimidade que tínhamos com Ele. O versículo 17, ele diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Amado, e salvar esse mundo perdido, salvar esse mundo pecador, traidor, porque o mundo traiu o Senhor através do pecado, por quê? Porque Deus quer salvar esse mundo traidor, esse povo traidor, que através do pecado traiu o Senhor. Por quê? A palavra nos responde isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele ama o mundo de tal maneira, por isso Ele quer salvar, porque Ele tem desejo de um relacionamento novamente com esse mundo, com esse povo, não com esse mundo, com o povo, com o ser humano, o desejo dEle. Deus, Ele sabe muito bem, Ele sabia muito bem, que nem todos voltariam e queriam novamente um relacionamento com Ele, mas ainda que um se debruce diante do trono do Senhor e diga: Senhor, eu quero ter um relacionamento de intimidade novamente com o Senhor, já é para ele uma alegria muito grande, ter de volta aquilo que Ele criou lá no começo de todas as coisas. A Bíblia diz que na virada da noite, na virada do dia, o Senhor vinha ter um tempo com Adão, o Senhor vinha ter um dedo de prosa, ter um tempo de intimidade com Ele. Na virada do dia, todos os dias Ele tinha intimidade com Adão. Que tremendo isso, e o Senhor quer isso novamente, mas o pecado afastou isso do homem. Levantou-se uma cortina, uma muralha entre nós e Deus através do pecado. O pecado, como eu disse, construiu uma barreira, construiu a morte física e construiu a morte espiritual. Mas o povo, querido, que tinha se acostumado com o pecado, que se acostumou com o pecado depois do pecado de Adão, até a vinda de Jesus Cristo, o povo se acostumou tanto com o pecado que viraram as costas para o Senhor, viraram as costas para Jesus, e viram as costas até hoje. Muitas pessoas ainda hoje viram as costas para o Senhor, para a intimidade, para o relacionamento íntimo com Deus. As pessoas têm um certo bloqueio
em adorar o Senhor plenamente, por causa do pecado, por causa da sequela do pecado de Adão, que ficou na vida do ser humano, até hoje. Então, hoje nós precisamos dessa redenção de Jesus Cristo. O versículo 19 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. E por quê? Porque suas obras eram boas? Não, porque as suas obras eram más. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo, a luz, Jesus veio ao mundo para nos tirar das trevas, veio para rasgar o véu que separava o homem de Deus. Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos colocar novamente face a face com o Pai. Essa é a função de Jesus Cristo. Ele veio para nos colocar de novo, olho a olho com Deus, face a face novamente, da mesma forma que era lá no começo de tudo. Para isso que Jesus veio. E aí então mesmo o coração do ser humano endurecido pelo pecado, endurecido, cheio de ira, cheio de pecado, vivendo nas trevas, ainda assim, Jesus Cristo nasceu, cresceu e morreu em morte de cruz, para nos colocar de novo às portas da sala do trono, para nos levar de volta à sala do trono, para nos colocar de novo face a face com o Pai. E às vezes nós ficamos aqui brigando por riqueza, por beleza, por dinheiro, por prazeres, por reconhecimento humano, e esquecemos que a melhor coisa que nós temos e que nós fazemos é ter um tempo de intimidade com Deus novamente. Isso não tem preço, isso não é tirado de nós, jamais é tirado de nós. E nós esquecemos disso. Hoje queremos ser reconhecidos por homens, achamos que quando não somos reconhecidos, nós achamos que nós não temos mais valor. Pessoas abandonam o Senhor, abandonam ministérios por falta de reconhecimento. Amém ou não? Essa é a verdade. Vamos ler um outro texto aqui que está em Mateus, capítulo 27. Se você puder abrir, por favor, abra aí Mateus 27, capítulo 50 e 51. Mateus capítulo 27, 50 e 51, diz assim, versículo 50: depois de ter bradado novamente em alta voz, lá na cruz do Calvário, Jesus entregou o Espírito. 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Glória a Deus por isso. Amado, nesse momento Jesus Cristo, Ele abre as portas da sala do trono, e uma outra oportunidade, na verdade outra oportunidade não, a única, a última oportunidade que nós temos é Jesus Cristo. A última oportunidade que temos de entrar novamente, de restaurar aquela intimidade, aquele tempo íntimo com Deus, aquele relacionamento de intimidade. A última oportunidade que nós temos é Jesus Cristo. E nós corremos atrás de tantas coisas nesse mundo, tantas coisas, e muito poucas vezes corremos atrás de Jesus Cristo, que é a única oportunidade para entrarmos novamente na sala do trono. Nós precisamos muito desse relacionamento de intimidade com Deus, muito. Nós cristãos, nós somos íntimos do Senhor, ou pelo menos deveríamos ser, através do sangue de Jesus, porque Jesus Cristo rasgou o véu com o véu representa, o corpo de Cristo representa o véu rasgado ali na cruz, para nos colocar de novo ali face a face com o Pai, para trazer de volta esse relacionamento. Muitos de nós não queremos, mas Cristo morreu ali, não para que não para me forçar, para forçar a barra para que eu voltasse a ter um relacionamento com Deus. Não, mas Ele morreu ali para que o Senhor pudesse voltar e ter um relacionamento conosco. E nós precisamos entender isso. Ou então vamos ficar na terra brigando por riquezas, poder, dinheiro, fama,
e vamos esquecer que existe uma sala do trono preparada para entrarmos através de Cristo e ter um tempo de relacionamento com o papai. Amém ou não? Então nesse momento Jesus abre as portas da sala do trono, e essa outra oportunidade, essa única oportunidade é nos dada. O próprio Jesus Cristo, Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo está enfatizando isso. Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu não sou mais um caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não sou mais uma verdade, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém entra na sala do trono, ninguém vai ao Pai se não for por mim, se não passar por mim. Então o melhor que eu tenho nessa terra é refazer a minha aliança com Deus. A melhor coisa que pode existir para mim aqui é eu conseguir voltar à sala do trono e ter um tempo com o papai. É a melhor coisa. A Bíblia nos manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas me serão acrescentadas. A Bíblia trata outras coisas como coisas qualquer. Tem um texto na Bíblia que diz que se eu tiver apenas para cobrir o meu corpo e me alimentar, é para estar com isso satisfeito. O que nós precisamos para servir a Deus com qualidade é isso aqui, ó. É estar vivo, é ter ar no seu peito, no pulmão, o seu coração bater ainda. Você está vivo, você tem ainda a oportunidade todos os dias em Cristo Jesus de voltar à sala do trono e ter um relacionamento íntimo com o papai. É isso que Ele espera, é isso que Ele quer, é por isso que o Filho veio, é por isso que a luz veio ao mundo. Amém ou não? Entenda uma coisa, querido, Jesus, Ele não nos colocou dentro da sala do trono, mas Ele fez cair o véu, Ele arrancou as portas. O entrar à sala do trono depende de mim, de você, é uma escolha. Jesus Cristo na morte, ali na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu, Ele arrancou as portas, Ele escancarou as portas e disse assim: olha, aqui está o papai. Quer ter um relacionamento com Ele? Entra na sala do trono. Mas você tem que entrar, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Ou então eu vou ficar do lado de fora, ou então eu vou tentar conquistar o mundo todos os dias e perder a minha alma, perder o bem mais precioso que existe para mim, Deus. Relacionamento com Deus é a melhor coisa que pode existir para mim hoje. É o meu relacionamento com Deus. O entrar dentro da sala do trono depende de mim e depende de você. Queridos, entenda uma coisa: muitos foram aqueles que, quando Jesus Cristo rasgou o véu, muitos foram aqueles que entraram na presença, que entraram na sala do trono e desfrutaram de um tempo de intimidade com o papai. Muitos são aqueles que ainda hoje aproveita o véu rasgado e entra na presença do papai, tem um tempo de relacionamento com Ele, entenda isso. Mas eu digo uma coisa para você: muitos são aqueles que ficam parados diante da sala do trono, e além de não entrar na sala do trono, ainda tem reconstruído barreiras, tem reerguido o véu que separa ele de Deus, através de erros e pecados. As pessoas, muitas pessoas, ao invés de entrar à sala do trono e desfrutar, eles estão reerguendo os muros que separa ele de Deus, através da insistência em erros e pecados. Amado, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Cristo morreu na cruz e rasgou o véu, e me colocou de novo de frente, e mostrou para nós: olha, filho, ali está o trono do papai. O papai quer um tempo de relacionamento com você. Entra agora na sala do trono. E muitos de nós recuamos, acostumamos tanto com o pecado, acostumamos tanto houve tanta sequela do pecado lá de Adão e Eva, que muitos de nós endurecemos o nosso coração, paramos diante da sala do trono e recuamos. Não queremos entrar, queremos conquistar tantas coisas, mas não queremos conquistar novamente a presença do Pai.
misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Amado, um dos principais vilões que prende nós longe da presença de Deus, que segura nós lá fora, que não deixa nós entrarmos na sala do trono, chama-se justificativa e argumentos. O problema é que nós justificamos demais os nossos erros. Temos muitos argumentos diante do Senhor. Senhor, eu não posso entrar por causa disso. E nós usamos de argumento. A hora que eu parar de levantar tantos argumentos e justificativa por meus erros e pecados, então só aí, o pecado não terá mais poder de me manter fora da presença do Pai. Chega de justificativa, chega, nós precisamos entender isso. Meu Deus do céu, tem pessoas que não podem entrar na sala do trono, e aí dizem assim: eu errei por causa disso, mas eu pequei por causa daquilo, pastor, a culpa foi de fulano, a culpa foi de Beltrano, foi de Ciclano, a culpa foi dele. Nada, querido, a culpa é sua, é minha, a culpa é nossa de não entrarmos na sala do trono. Nós justificamos demais os nossos erros, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar de justificar os nossos erros e dizer para o Senhor assim: papai, eu errei realmente, e isso tem me afastado, isso tem feito o véu se erguer novamente entre eu e o Senhor. O pecado ainda nos separa de Deus. Deus, Ele não relaxou na sua santidade, não. Ele continua sendo santo, e para entrar na presença de Deus tem que ser remido e lavado no sangue do Cordeiro. E nós já fomos. O problema é que muitos de nós estamos nos sujando novamente. Estávamos purificados diante da morte do Cordeiro, mas muitos de nós estamos nos sujando novamente, e isso cria uma barreira entre nós e Deus. Querido, a sala do trono está aberta para nós. Está aberta. Jesus Cristo já rasgou o véu. Jesus Cristo já arrebentou as portas. Não precisa de eu fazer mais nada. Apenas me esvaziar dos meus pecados, parar de justificar os meus erros, e chegar e entrar, e abraçar o papai, e dizer: Abba, Pai, o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso, e eu quero voltar a ter um relacionamento com o Senhor, assim como o Senhor teve lá atrás, quando o Senhor criou o homem. Nós podemos fazer isso, e é isso que Deus quer que nós façamos. É isso que Deus quer. Nós temos que parar de tentar recolocar as portas que já foram arrancadas por Jesus. Jesus, com seu sangue, com muito sofrimento, Ele arrancou as portas da sala do trono. Para quê? Nós precisamos de valorizar mais a obra da cruz, e parar de ficar correndo atrás de riquezas desse mundo. Parar. A Bíblia nos manda juntar tesouro no céu, porque ali não será tirado de nós. Meu Deus. Amado, tem um outro texto que eu quero ler aqui. Você puder abrir Hebreus capítulo 10. Um texto sobrenatural. Um texto maravilhoso. Hebreus capítulo 10. Versículo a partir do 19. Hebreus 10 a partir do 19. Olha só o que diz. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança, para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura.
Meu Deus do céu, glorificado seja o nome do Senhor. Que texto sobrenatural. Esse texto por si só fala conosco, debulha o nosso coração, quebra a nossa altivez. Amados, nós já fomos libertos por Jesus Cristo para entrarmos na sala do trono, no lugar santíssimo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, o que nós precisamos é reconhecer esse favor de Jesus. Porque isso tudo que Jesus fez, Ele não foi obrigado, foi um favor dEle para nós. Sabe, um favor imerecido, um favor que eu e você não merecíamos, mas Ele fez. Ele fez para trazer a presença do Pai novamente. O Pai com tantas saudades de nós, Deus com tanta saudade de mim e de você, com tanta saudade de nós, Ele envia o seu único filho para morrer em morte de cruz, para Ele ter novamente a oportunidade de estar junto comigo e de você, e ser adorado por nós, de manter esse relacionamento. De repente você aqui, ou você que está em casa, de repente você tem estado tão apagado na presença de Deus, de repente você tem estado tão sumido da presença de Deus. O Senhor te procura naquele lugar secreto e você não tem ido mais. De repente isso tem acontecido com você, e você diz, eu não consigo mais, eu não vejo mais, eu não tenho mais esse tempo com Deus, essa presença eu não sinto mais. Querido, entenda uma coisa, Jesus Cristo morreu para te colocar novamente face a face com o papai. Precisamos parar de ficar correndo atrás de tantas coisas, enquanto a presença do papai fica lá no lugar secreto nos esperando. O lugar secreto é a sala do trono, amado. Nós precisamos entender que existe um lugar secreto preparado. Se você entrar para o teu quarto e fechar a porta atrás de você, ali é a sala do trono. Se você curvar aonde você está aí agora, me vendo, me assistindo aqui na igreja, se você se curvar aí, prostrar, esquecer das coisas que está do seu lado, esquecer do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua pobreza, da sua beleza, esquecer do seu poder, esquecer do seu diploma, se você esquecer de tudo isso e se prostrar aí onde você está, e dizer, Senhor, eu estou aqui na presença do Senhor em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que rasgou o véu, você está pronto para ter um relacionamento íntimo com o papai. Pronto. Ele não vai fugir de você, com certeza não. Ele vai deixar você se relacionar com Ele. Amado, é muito importante isso. Nós cristãos que vivemos uma vida e acreditamos na cruz, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Pai, nós que acreditamos em tudo isso, nós precisamos, faz falta para nós o relacionamento com Deus. Faz falta, amado. Faz falta para você crescer espiritualmente, para você ter alegria no seu coração, para você ter uma vida plena como homem e mulher de Deus. Você precisa de um relacionamento com o papai. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele busca. Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Parem de se justificar. Precisamos parar de nos justificar e dizer, Senhor, eu estou fraco, eu preciso. O relacionamento com o Senhor é o meu vigor restaurado, é a minha força, é o meu alimento. Oh, glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos nos despir do velho homem e entrar na presença do Senhor, como eu disse, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Senhor nos lavou. A Bíblia conta, a Bíblia diz que quando aquele soldado romano fura o lado de Jesus ali na cruz, sai água. Sai água, porque todo o sangue dele foi derramado para que esse bendito véu fosse rasgado. E nós temos que entender isso, ou então damos descaso à obra da cruz. Se eu não entender isso e não aceitar isso, e não voltar imediatamente para a presença do Pai na sala do trono, eu não estou valorizando essa última gota de sangue, essa água que foi derramada do corpo de Jesus. Querido, foi a última gota de sangue dele que rasgou o véu, não foi a primeira. Ele derramou toda
Não foi uma, duas, não. Para que o papai pudesse novamente te abraçar ali e dizer: ah, meu filho, como eu estava com saudades de você. É a melhor coisa que nós fazemos. É a melhor coisa que o ser humano faz na terra. É tirar o tempo de relacionamento íntimo com o papai. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Amado, para nós entendermos e valorizarmos a presença do Pai sem restrição, entrarmos na presença dele sem restrição, nós primeiramente precisamos entender, valorizar e aceitar a obra de Jesus Cristo. Se você não entender a obra de Jesus, você jamais vai entrar na sala do trono. Se você não entender por que Jesus morreu, você não vai entrar na sala do trono. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo morreu. Ele não precisava ter morrido, mas ele morreu. Ele morreu pelo amor incondicional do papai. Ele disse, o papai disse para ele, chamou Jesus ali e disse para ele assim: filho, você precisa ir, porque eu quero novamente ter um relacionamento com aquele povo que eu criei e que eu amo de tal maneira. Vai, filho, vai e morre para que eu possa ter esse tempo de relacionamento, para que uma boa parte daquele povo venha e entre à sala do trono e tenha um relacionamento comigo. Amado, nós precisamos despertar isso novamente. Querido, a porta que nos leva a Deus, ela não é aberta por homens. A porta que leva a Deus, ela não pode ser arrombada, ela não pode ser aberta a forças. A porta que nos leva ao papai chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É a porta que nos leva ao papai. Nós só encontraremos no papai aquilo que nós procuramos tanto se passarmos primeiramente por essa porta chamada Jesus Cristo. Ele é a porta, e ele diz isso em João 10:9, ele diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Olha só o que ele diz. Ele diz: eu sou a porta. Meu Deus, quebra a resistência do nosso coração, Senhor. Quebra toda a sequela do pecado de Adão que ficou em nós. Quebra todo o costume que nós tivemos do pecado. Muitos de nós acostumamos com o pecado, passamos a ter gosto nos erros e pecados, por isso calejamos o nosso coração, por isso construímos em nosso coração uma barreira tão grande, capaz de não enxergar a sala do trono e o papai sentado ali, só esperando eu entrar através de Jesus Cristo. Meu Deus, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então nós entramos por essa porta chamada Jesus Cristo, não para obter riqueza, poder, dinheiro, beleza, reconhecimento. Não é por isso. Entramos por essa porta chamada Jesus Cristo para estarmos de cara, face a face com o papai novamente. Você não entra, não é errado você ter as coisas, você ter bens materiais, não é errado, mas nós não entramos por Jesus Cristo apenas por isso. Entramos para nos aproximarmos ainda mais de Deus. E nós vamos ficar batendo cabeça nessa terra a vida toda se nós não entendermos isso. Que quando nós entrarmos na sala do trono, em nome de Jesus Cristo, nós vamos entrar para ter um tempo de relacionamento com o papai. Nós vamos ter um tempo, sabe, de relacionamento íntimo. Nós queremos glorificar o nome dele. Queremos falar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o nosso Deus, é o Abba, é aquele que sustenta a nossa vida, que nós não podemos viver sem ele. Nós precisamos, amado, de vez em sempre, nos curvar diante do Senhor, rasgar o nosso coração para ele e dizer: Senhor, eu não quero nada, eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu não quero nada, Senhor, eu não preciso de nada, se o Senhor não cuidar de mim. O que eu preciso mesmo é de um relacionamento íntimo com o Senhor novamente. Eu não quero nada nesse momento, papai, eu não quero nada. Eu quero um relacionamento, eu quero restaurar aquele relacionamento que o Senhor esperou tanto e sacrificou o seu único filho, para que eu estivesse diante do Senhor hoje falando isso.
Porque ainda que o Senhor soubesse que muitos virariam as costas para Ele, mesmo assim Ele ainda enviou o seu Filho, e mesmo por um Jesus Cristo morreria. Mesmo tantos virando as costas para o Senhor, o Pai ainda nos ama, de tal maneira. Amém ou não? O que nós encontramos atrás dessas portas abertas? Encontramos a presença de Deus, e nele encontraremos pastagem. É isso que o texto diz. E nele encontraremos pastagem. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Depois que entrar por ele. Só encontraremos boas pastagens depois que entrarmos por Cristo. Aonde? Na sala do trono. É isso que ele diz. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu disse agora há pouco, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, que não têm tanta importância, nos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas. Amado, a única pessoa que é capaz de fechar essas portas que Cristo abriu, somos nós mesmos. Só que é triste pensarmos nisso, que muitos de nós estamos fechando novamente as portas que Cristo abriu com sangue. Cristo morreu uma morte dolorosa, uma morte de cruz, uma morte de sofrimento, para abrir essas portas que muitos de nós estamos fechando novamente diante do Pai. Diante do Pai. Mas hoje nós entendemos que Jesus Cristo pagou um alto preço para que esse véu fosse rasgado e essas portas abertas diante de nós. Não podemos usar de descaso com a obra da cruz, como muitas pessoas ainda usam hoje. Quantas pessoas, querido, que você chega e vai falar do amor do Senhor e elas fecham o seu coração para o Senhor, endurece os seus corações para Deus. Mas nós declaramos nesse momento, eu declaro nesse momento e profetizo, que todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que os seus corações sejam quebrados, e que o poder da palavra de Deus entre em seu coração nesse momento, que você possa se curvar diante do Senhor, você que está me vendo aí, do outro lado da tela, você possa se curvar diante do Senhor, e a palavra de Deus possa esmiuçar o seu coração, como a marreta esmiuça a pedra. Em nome de Jesus Cristo, que você seja tocado, tomado pelo poder de Deus novamente, e que você sinta desejo e vontade de que o relacionamento do papai venha até você de novo, através do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, é para isso que eu e você fomos criados, para termos relacionamento com o papai. É para isso que fomos criados. Amado, nós precisamos rever os nossos conceitos de cristão. Entenda isso. Precisamos rever o nosso conceito de cristão. O que tem sido mais importante para nós hoje? O ganhar o mundo? Os bens? A fartura? A beleza? A vaidade? O que tem sido mais importante para nós hoje? Ganhar o mundo e perder a nossa alma? Ou vivermos uma vida na plenitude da presença e da intimidade com o Pai? O que tem sido mais importante para nós? Entenda uma coisa, amado, mais vale um dia, um único dia na presença do papai, de relacionamento, do que 1000 dias nos envolvendo com as coisas lá fora. É isso que a Bíblia diz. Mais vale um dia bem vivido com Deus do que 1000 dias lá fora. Meu Pai amado, nós precisamos entender isso. Meu Deus, quebra a resistência do coração da humanidade e mostra para eles novamente, Senhor, que existe uma porta aberta entre eles e Deus, que se chama Jesus Cristo. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, quando eu aceito abandonar o pecado e entrar na presença do Pai amado, quando eu aceito isso, eu estou agradecendo a Jesus Cristo pela perfeita obra da cruz. Eu preciso entender isso. Você é um cristão, você é uma pessoa que teme a Deus, você é uma pessoa que ama o Senhor, não pode viver sem relacionamento com o Pai, não pode. E nada é mais importante que isso. Eu estou me lembrando aqui,
de uma passagem de Lucas 10, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, e aí Maria corre, senta nos pés de Jesus, e Marta está correndo para lá, correndo para cá, batendo a cabeça, fazendo uma coisa, outra, e Jesus quis dizer: ei, Marta, peraí Marta, você está muito apavorada com as coisas, você está muito afadigada com os afazeres, e uma coisa é importante em tudo isso, e Maria escolheu a mais importante. Essa nunca será tirada de nós, a presença e o relacionamento com Deus. Se eu parar de justificar os meus erros e pecados e entrar na presença do Senhor, não há império das trevas, não há pecado, não há demônio, não há nada nesse mundo que vai tirar você da presença do Pai novamente. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Ou então vamos ficar do lado de fora da sala do trono a nossa vida toda sem um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós vamos ficar vendo pessoas entrando e saindo na sala do trono, desfrutando da presença, e eu construindo tijolinho em cima de tijolinho, construindo de novo as barreiras que me separam do Pai. Amado, é tremendo isso, porque quando Marta olha para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, o Senhor não vai pedir para ela me ajudar? Eu estou correndo, tenho que fazer a comida, tenho que lavar o prato, tenho que fazer aquilo outro, tenho que correr atrás, eu preciso me arrumar, passar um pente no cabelo, usar um gelzinho, preciso fazer isso, Deus. Jesus, e ele diz: não precisa nada disso, você precisa de mim. Eu sou a porta, você precisa de mim. Maria já escolheu a melhor parte. Nunca será tirado dela isso, esse tempo de relacionamento comigo. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, cuidar de nós, cuidar dos nossos afazeres. Sim, Jesus não estava dizendo para ela que ela não deveria cuidar das coisas, mas aquele momento era um momento de relacionamento. Qual é o seu tempo de relacionamento íntimo com o papai? Responde para você mesmo. Jesus está te perguntando: qual é o seu tempo de relacionamento com o papai? Ele está te esperando na sala do trono, ele está te esperando no lugar secreto. Aquele lugar já está aberto. É só você bater o pé, jogar para o chão toda essa barreira, mete os pés nesse muro que você construiu entre você e Deus. Faça cair por terra novamente, porque Jesus já destruiu ele, e entra correndo para a sala do trono e abrace o papai. É a melhor coisa que nós fazemos, é a melhor coisa. Nós precisamos, amado, voltar às práticas do primeiro amor. Não é as práticas das primeiras conquistas, dos primeiros milagres, das primeiras vitórias, não. É a prática do primeiro amor. Não é pelo interesse da conquista, mas é pelo interesse da presença. Voltar às práticas do primeiro amor, amado. Voltar às práticas do primeiro amor. Eu preciso voltar às práticas do primeiro amor, porque quando eu tinha o primeiro amor, eu conquistava isso, eu conquistava aquilo, eu tinha vitória, eu tinha bênção, Deus me dava isso. Não é essa prática, não. É a prática do primeiro amor, é aquela prática de quando você entra na presença do papai, você abraça ele, você deita a cabeça no ombro dele e diz: Abba, Senhor, eu não consigo ficar um minuto longe do Senhor, não. Sabe, é pela presença. Não é pelo que você vai receber, não é pelo que você vai ganhar, é pela presença. Nós precisamos restituir isso, restituir. E é isso que o Senhor está fazendo no meio da igreja, Ele quer restituir isso. A noiva precisa estar pura, imaculada, para ser levada à sala do trono. Nós não podemos mais levantar essa barreira que nos separa do Pai. Não podemos. Amado, a igreja cristã no Brasil e no mundo, as igrejas, elas têm perdido muito a essência do relacionamento com o Pai. Não estou dizendo todas, eu acredito que você me entende o que eu estou dizendo agora. Estou dizendo que muitas pessoas que tinham essa essência de relacionamento estão perdendo essa essência. Estão passando por cima. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que restaurar esse relacionamento. Entenda de uma vez por todas, nós precisamos entender isso.
que o papai está no lugar. O papai está na sala do trono, está sentado no trono na sala, nos esperando. Existe um lugar ali para mim e um lugar ali para você. Entre nesse lugar. Que venha cair as escamas dos teus olhos nesse momento. Que venha ser destruída todas as barreiras que através do pecado tem sido construído na sua vida. Que você possa voltar a ter esse relacionamento íntimo com o papai. Que você possa viver como um cristão completo, verdadeiro. Aquele que não abre mão da intimidade com o pai. Aquele que não abre mão do relacionamento com o pai. Aquele que não entra na presença do papai só para pedir coisas. Porque isso virá. Isso virá. Isso será acrescentado a você, sim, com certeza. Mas que nós possamos entrar na presença do Pai de hoje em diante, para adorá-lo, para ter um relacionamento, para dizer para Ele que nós não aguentávamos mais de saudade dEle, para dizer para Ele que nunca mais nós iremos sair da sua presença. Precisamos dizer para Jesus Cristo: olha, Senhor, a obra da cruz para mim foi a essência da volta à sala do trono. Aquilo que o Senhor fez por mim, Jesus Cristo, foi um alto preço que o Senhor pagou por mim. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer, Jesus Cristo. Eu agradeço o Senhor pela obra da cruz. Eu tenho prazer naquilo que o Senhor fez, porque todo esse sofrimento me levou de volta à presença do meu Abba. E o Pai ficará feliz quando você pisar dentro da sala do trono. Quando Ele te ver chegando na sala do trono, amado, você vai ver a felicidade do Pai, porque Ele está resgatando de novo aquilo que Ele fez lá no começo. Porque Ele criou a mim e criou a você para se relacionar conosco, para ter um tempo de relacionamento. Amém? Glória a Deus por isso. Você entende tudo isso que Deus falou com você nessa noite? Você aceita, reconhece que a cruz, que o sofrimento de Jesus, que a retaliação do seu corpo foi uma quebra de muralhas que te separava do Pai? Você tem que entender isso. Você precisa entender tudo isso, porque se você entender tudo isso, com certeza, ainda hoje você estará na sala do trono, abraçando o seu Abba, abraçando o seu Pai. Tem um tempo, amado, volte de novo às práticas. Tem um tempo, chega na tua casa, entra para o teu quarto, fecha a porta e dê um abraço no papai, através de Jesus Cristo. Chega diante do Senhor e diz: Pai, eu jogo fora agora todas as barreiras, todos os pecados, tudo aquilo de errado que eu fiz até hoje, tudo aquilo que me atrapalhava, que me tirava fora da sua presença, Senhor, eu jogo fora agora. Me receba nesse momento, Pai, pelo sangue do Cordeiro. E volte, e a partir de hoje, estabeleça na sua vida um tempo de relacionamento com o Pai, porque é isso que Deus quer de nós. A essência do cristão não é bens, não é riqueza, não é poder, não é beleza, não é reconhecimento, não é nada disso. A essência do cristão é o relacionamento íntimo com o Pai. Amém, amado? Que você possa entender isso nessa noite, que você possa aceitar isso no seu coração, que você possa deixar o seu coração ser quebrado, ser destruído e esmiuçado. Que Deus possa trocar o seu coração por um coração de carne, um coração quebrantado, um coração de reconhecimento, um coração que entende que Deus é a fonte segura onde nós devemos estar. Nunca será tirado de nós. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus Cristo. Então vamos fazer uma oração aqui antes da gente encerrar esse tempo. Eu quero orar com você, eu quero orar com aqueles que estão conosco.
nos assistindo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que entra na casa dessa pessoa, que entra no coração dessa pessoa. Deus, que visita aqueles, ó Deus, que têm andado fraco com o Senhor, aqueles que não têm reconhecido, Deus, a obra da cruz da maneira que tem que ser. Meu Deus, em nome de Jesus, traga essa pessoa de volta, Pai. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, desviados dos seus caminhos, aqueles que estão perdidos, vivendo uma vida em destruição, aqueles, ó Deus, que precisa tanto de uma intervenção do Senhor. Meu Deus, vá agora a esses corações. Meu Deus, encha essa pessoa com o poder, com a graça, a unção. Meu Deus, mostra, Senhor, a essa pessoa que se não fosse pela obra da cruz, nós não teríamos, ó Deus, a nossa última oportunidade, chamada Jesus Cristo. Restaura o coração dessa pessoa, restaura a vida, a unção, e que haja poder do nosso Deus suficiente para quebrar todas as barreiras levantadas entre nós e Deus, em nome de Jesus. E você diz amém e glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Receba a adoração que flui do nosso coração, Senhor. Receba, receba.